Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Boa Nova, A Caminho da Regeneração, e também a gravação de mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo, contando sempre com a presença do nosso amigo Samuel Gomes. E aí? Tudo jóia, desejando muita paz no coração de todos. Então, gente, nós já estamos há algum tempo estudando um livro que vai ser lançado pela editora. É um livro autoral do Samuel Gomes, onde ele estuda os versículos do Apocalipse de João sobre a ótica do autoconhecimento. Vocês que estão chegando agora vão ter oportunidade de ouvir os programas da Rádio Boa Nova na grade offline e também ver os nossos vídeos, porque nós já estamos aí com 4 programas gravados, não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Desse nosso novo livro, Apocalipse, o despertar de uma nova consciência, né? Lembrando a vocês que existem outros livros do Samuel na Editora do Fogo, alguns mediúnicos e um outro livro autoral que é A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior, focado também para o autoconhecimento. Você quer trazer algum comentário desse novo livro, Samuel, assim, em geral? Mostrando que o Apocalipse, apesar de ter uma conotação de mudança de mundo, mudança de valores, ele tem muito mais significação dentro de nós. Na verdade, as mudanças não serão de fora. Isso. Serão de dentro. Não no fim dos tempos também, né, Samuel? São transformações que são necessárias acontecer. E importante ressaltar uma fala nossa de programas anteriores, de que o significado da palavra Apocalipse não é final dos tempos, e sim revelação. Confiram nas Bíblias aí que vocês consultam, vocês vão verificar que realmente a palavra Apocalipse significa revelação. Muito bem. E nós estamos vivendo momentos de grandes revelações, não é mesmo? Por isso nós estamos aqui hoje no programa estudando essa obra. Nós vamos começar o nosso programa pelo capítulo 3, porque nos anteriores nós já estudamos a introdução, capítulo 1 e 2, tá? E o nosso capítulo 3, ele tem como referência o versículo do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 também. E a tônica do capítulo é tempo de mudança, o despertar da consciência espiritual. Ao longo desse capítulo nós vamos estudar o versículo, mas eu vou ler aqui para vocês já irem pensando sobre ele aí. No desenvolvimento do nosso trabalho a gente volta nele. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok? Algum comentário geral sobre isso aqui? Como o nível de espiritualidade, ele tem 2 bases. A primeira base da espiritualidade no nosso movimento ocidental, ela ocorreu de fora para dentro, quer dizer, uma informação de que nós somos espíritos. No Apocalipse é diferente, não é mais a informação que é importante. O que é importante é aquele que aprende a ler em si mesmo. Por isso que é aquele que lê, né? Então a gente tem que começar agora a sentir essa realidade em vez de saber sobre essa realidade. É um nível de espiritualidade diferenciado. Uma outra etapa de evolução. Uma outra etapa de evolução. Muito bem. Interessante notar que toda a narrativa desse livro acontece numa colônia espiritual, né? O Samuel ambientou a colocação dos ensinos dele dentro. Você quer que para, amigo? Porque começou agora. Tá. Ambientou a narrativa do livro dentro de uma sala de aula, numa colônia espiritual, e essas aulas estão sendo dadas para desencarnados, né? Então, um aspecto muito interessante, porque nós podemos encontrar ali nos desencarnados as mesmas dúvidas que nós estamos vivendo aqui na Terra hoje, embora a situação lá seja mais favorável para a questão das abordagens do plano espiritual.
Samuel, nós vamos voltar aqui um pouquinho nos programas anteriores, não foi mencionado isso. O mentor que está dando esse curso é o Ícaro. E na aula anterior, o Ícaro terminou a aula e saiu da sala. Não deu tchau, nem desejou boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. E agora ele voltou para a sala de aula e começou a aula mais cedo. Tanto que o aluno que narra o curso nesse livro, ele acha que está atrasado, né? E ele fica preocupado e ele mais na frente ele vai pedir desculpas para o Ícaro sobre a questão de ter chegado atrasado. E aí o Ícaro faz uma pergunta para o grupo no seguinte sentido: por que ninguém me perguntou por que na semana passada eu saí sem despedir da turma? E aí uma das alunas comenta que até achou estranho ele sair dessa forma e que ela pensou que ele poderia estar com pressa, que ele poderia estar pensando num problema maior do que dar boa tarde, e foi arrumando uma série de justificativas para que o mentor deles tivesse saído da fala de forma abrupta. E o mentor fala: olha, algum de vocês pensou em como vocês se sentiram diante do meu comportamento? Aí ninguém falou nada, porque ninguém prestou atenção em si mesmo. Prestou atenção no fato dele ter saído e não como que a reação dele provocou. Então, na hora que essa situação é trazida na aula, a primeira pergunta do mentor é: como vocês se sentiram com a minha atitude? Por que ele agiu assim, Samuel? Porque como é um trabalho de autoconhecimento, o propósito maior lá é a pessoa olhar para dentro, ela tem que começar a ter uma sensibilidade do que as coisas criam em nossas reações interiores. Esse é o propósito do autoconhecimento. Então ele estava querendo já criar nas pessoas uma perspectiva de sensibilização de que todos os fatos que acontecem por fora, o que acontece por fora não é importante. O que é importante é a forma como nós reagimos a eles. Outro fato interessante é que ele adiantou-se naquela aula e começou a aula mais cedo com poucos alunos. E os poucos alunos, mesmo sabendo que não era hora de começar a aula, não falaram nada, não perguntaram nada. E quem chegou atrasado, entre aspas, não estava atrasado, também não falou nada. E ele fez a mesma pergunta. Estava provocando a percepção interior dos alunos diante de fatos diferenciados. Que ocorrem conosco e a gente não percebe. Isso. Ou não dá valor ao que nós sentimos, não percebemos o que está acontecendo em nós, está mais preocupado com o fenômeno externo, assim, ó, eu cheguei atrasado. Ele não coloca em contexto, eu não cheguei atrasado, não. Alguma coisa aconteceu de ele, eu não estou atrasado, não. E quem estava na sala de aula não perguntou. Isso, porque nós somos muito acomodados ao processo, né? Então, não questionamos. E um aspecto interessante é que, além deles não terem refletido na repercussão da ação dentro deles, em momento algum eles chegaram perto do mentor e perguntaram como ele estava. Você vê. Ou por medo da autoridade, ou por vergonha, ou por qualquer coisa assim. Isso é muito comum na nossa vida, né, Samuel? Isso mesmo. Dentro de uma situação profissional, ou mesmo dentro do lar, às vezes os nossos pais tomam atitudes que a gente não espera, ou os filhos tomam atitudes que os pais não esperam, e a gente fica preso no aspecto exterior daquela atitude. Isso mesmo. E não pensa que todo o propósito da vida é um reflexo daquilo que acontece conosco. Pois é, muitas vezes a gente se magoa automaticamente, né, Samuel? Sem dar a oportunidade de refletir por que eu me magoei com a atitude do outro. A gente não pensa atenção nem na mágoa, a gente já dá aquela sensação de mal-estar. Porque no fundo, todas as circunstâncias da vida tá perguntando quem nós somos a cada momento.
Tudo que acontece é uma pergunta. Quem que você vai ser a partir do que está acontecendo? E ele comenta aqui, ó, nenhum de vocês veio conversar comigo sobre o ocorrido. Você vê, porque é uma sensação interior, talvez de respeito, de medo, né? E não favorece esse tipo de perspectiva. E ele comenta que isso é um mecanismo psíquico automático, em sua expressão real. Você poderia comentar conosco essa questão do mecanismo psíquico? É porque a nossa mente se ajusta naturalmente aos fatos que acontecem. Esse ajustamento é baseado em emoções que nós temos. Por exemplo, se for o medo, o que a emoção do medo faz? É um ajuste que a mente cria para ela, em defesa dela, para não criar problema para ela, em vez de colocar em xeque o processo. Esse seria o mecanismo psíquico automático? Isso, porque é um automatismo. As circunstâncias acontecem, o que nós fazemos? Nós ajustamos ao que é melhor para nós, o que é melhor para a situação, sem criar nenhum tipo de atrito. Porque peraí, calma, volta. Dá um exemplo aí e põe isso aí em prática. Se eu acostumo, imagina o professor falar assim, vai ter prova hoje. Sem ter avisado antes. Isso. Então todo mundo automaticamente assusta, mas todo mundo vai ter que criar uma adaptação interior relacionada a esse fato novo. E a tendência, por ser uma situação nova e ameaçadora, eu vou usar um mecanismo de defesa como medo, ou que vai criar uma reação ajustada àquilo. Eu não coloco novas perspectivas em cima daquilo. O ajuste mental é sempre assim, ou é uma desculpa, ou vai passar mal, ou não vai querer fazer, alguma coisa vai acontecer, que é aquele nível de repetição mental, que é um automatismo, que diante de circunstâncias novas, eu sempre vou ajustar aquele padrão. Tá, essa reação não precisa ser necessariamente física ao ponto das pessoas notarem, mas pode deflagrar um processo físico e emocional em função do desagrado daquela circunstância. Aí eu vou ajustar a minha defesa, né? A pessoa coração é muito difícil, por exemplo, uma pessoa contextualizar e falar assim, por que você quer dar uma prova de surpresa? Falar com o professor. Ele vai, não professor, não dá prova não, por favor. Eles vão sempre cair no mesmo campo de reação que toda situação nova gera. E toda situação nova que gera um nível de surpresa que pode ser ameaçadora, eu vou buscar os recursos automáticos como defesa. Então vamos supor que nós temos nessa sala de aula um aluno que já está praticando essa investigação interior. Então eu chego lá e falo, vamos ter prova agora, surpresa. Aí o que o aluno falaria? Olha só, ele pode agir assim, tudo bem, eu vou fazer a prova. Já que vai ter mesmo? Eu tô com medo aqui, mas não vou seguir o medo, não. Eu estudei, eu não estou assistindo aula, eu tenho uma capacidade de responder a prova. Aí a mente fala assim pra mim, mas você não guardou tudo na memória. Isso aí, eu não guardo tudo, nenhuma prova, vou guardar agora. Aí a mente vai falar assim, mas você não estudou essa matéria direito. Assim, mas não importa, mas eu estudei, eu estava em sala de aula, eu deveria ter estudado, pelo menos. Se eu não estudei porque foi uma negligência minha, mas eu vou enfrentar a situação, tive aula, né? Aí a mente vai falar assim, você vai se dar mal nessa prova. Bom, aí vamos ver, o resultado da prova é depois que eu fizer ela, então eu quero ver primeiro a prova, tá vendo? Você tá entendendo eu como mente? Porque ou eu entro no padrão da repetição do medo, ou eu entro no padrão de percepção do que está acontecendo. É um exemplo muito bom, você sabe por quê, Samuel? A gente não lida com esse padrão de consciência que você está exemplificando aí, não. A gente lida com o padrão mental que a gente alimenta. Isso porque é uma repetição. Vamos dizer que o padrão automático emocional animal é um padrão de defesa, não de desafio, não de soluções. É uma solução, o que o animal faz diante de um perigo? Ou ele corre, ou ele fica parado que é o nosso padrão de repetição. A gente não abre-se a uma possibilidade nova e colocamos o nosso potencial novo em cima do que está acontecendo.
E assim, isso é para tudo na vida, né, Samuel? No trânsito, em casa, com a autoridade de pai, com a autoridade de mãe. Em todas as circunstâncias. Em tudo. Você pode ver nas obras de André Luiz, quando um fato acontece fora. Vamos pegar o André Luiz naquele livro em que ele acompanha a menina e quer suicidar porque o pai abusou sexualmente dela. E ele não sabe o que fazer, porque é uma situação nova. E como é uma situação nova, ele sempre vai buscar a segurança dele nos padrões anteriores que ele já sentiu. Então ele entra de desespero. Quando o mentor está do lado, ele já sente seguro. E o mentor, ele age dentro de um padrão melhor do que o dele, porque já tem experiências de lidar com a situação de outra forma. Mesmo assim, nesse próprio livro, quando o pai leva a filha para um motel e o mentor e o André Luiz estão vendo o fato, os dois ficam estarrecidos, assim, é como se eles, até o mentor, ele pega ele assim, eles fazem tudo para não acontecer, mas acontece. Mesmo o mentor, todos os dois falam assim, aí o André Luiz fala assim, gente, pensem bem nas suas escolhas quando vocês vão fazer alguma coisa, porque isso decorre com, né? Ele dá uma liçãozinha ali para, mas todos os dois saem assim, né? Meu Deus, o cara conseguiu os objetivos infelizes. Porque é o mentor, Mas mesmo também sendo mentor, os mentores têm suas limitações. Né? Não é Jesus, gente. Porque Jesus, você vê, qualquer coisa que acontecia com ele não mudava o padrão e sabia agir com inteligência, com consciência em todos os fatos, dando novos ângulos de soluções para esses fatos. Se fosse a gente ia agir de tudo quanto é jeito. Basta ver quando foi preso Jesus, cada discípulo reagiu de uma forma diferente, mas dentro de um padrão comum. Todo mundo fugiu, com medo de ser... que é o padrão, que é esse padrão de repetição. Jesus não se entregou tranquilamente, fez tudo que precisava ser feito, né? Que são inteligências diferentes. Então essa questão, por exemplo, até um questionamento para o professor, um aluno faria. Poderia fazer. Se tivesse coragem. Que é passivo de... assim, mas com calma, né? Mas ele estava proporcionando essas experiências para que a coisa não seja só teórica, seja vivida. Ele estava proporcionando experiências vivas para os alunos. E nós somos cercados por essas experiências a todo momento. Isso mesmo, a vida é muito dinâmica. Você chega em casa para almoçar lá, fazer a comida rápido, o gás acaba, aí você quer saber por que o marido não comprou, o marido chega em casa, a mulher saiu e deixou o almoço pronto, você falou para o filho chegar a tal hora, ele chega 500 horas depois, você não sabe como fazer. Isso mesmo. E vai nessa luta, né, Samuel? Muito bem. Nós temos que passar mesmo a verificar essa questão aí. Samuel, você vê, né? O Chico Xavier uma vez foi na casa de uma pessoa muito simples. E ela convidou ele para jantar. Certo. E fez uma sopa. Quando ele pega o prato dele, na sopa, tinha uma barata dentro da sopa. Então o que o Chico fez, né? Ele olhou, imagina se fosse nós podíamos criar um alarde, né? O Chico fez uma oração, meu filho, e mandou a batata pra dentro, a barata pra dentro. Não acredito! Até porque, imagina uma pessoa simples, numa casa muito, vamos dizer assim, pobre mesmo, né? Assim, e se ele nega a comer, que constrangimentos ia criar em cima daquilo. Nossa, eu jogava. Mas agora pensando bem, uma barata cozida, ela já não tem nenhum tipo de como que eu poderia dizer? O Samuel vai me perdoar. Não, mas por que eu estou falando isso? Hoje as baratas, os insetos são alimentados. Existem países, existem países. Nós é que olhamos para a barata e já associamos nela um tantão de coisa. Por que nós não comeríamos? Porque a gente já pensa que a barata é suja. Mas imagina uma barata cozida. Uma barata cozida. As impurezas que poderiam, né, estar relacionadas a ela já estavam purificadas. Mas para nós, na nossa forma de enxergar, o
O que o Chico fez, ele não viu. O que ele viu, mas na hora de comer, quer dizer... Proteína cozida. Ele falou assim, olha, meu filho, não quero nem saber, mas eu não vou criar um problema para essa senhora que fez isso com muito carinho. Tá, a gente não podia, assim, desesperadamente jogar a barata. Poderia, né? Mas imagina, eu não sei que circunstância, uma circunstância muito próxima, né? O Chico, o que ele fez, gente? Rezou, mandou ver e aconteceu. Por isso que ele é quem foi, né? Porque eu vou falar com você nessa circunstância. Talvez você não conseguiria nem comer nenhuma colher da sopa. Não. Se eu jogar a barata fora, é capaz que eu esqueça dela. Mas se ela ficar lá dentro, não. Você fica, ela ganha. Bom, olha, a gente está rindo aqui, mas a gente age dessa forma numa fechada do trânsito, né? Um palavrão que é jogado contra qualquer atitude que a gente tenha feito inadequada, que a gente nem percebeu e magoou o próximo. É muito condicionamento mental reativo. Então, assim, vai levar um tempo, né, Samuel, pra gente mudar isso. Mas é porque a nossa mente é muito condicionada. Quando a gente tem uma mente mais limpa, né, e a gente está mais atento a nós mesmos, essas perspectivas vão ser menos usadas. O problema é que nós somos muito condicionados e o jogo da mente não conduz. A mente nos conduz. Esse é o grande problema da vida. A mente é um instrumento que nós deveríamos aprender a conduzir, mas ainda ela nos conduz muito. E esse processo de condução, nós vamos ver nos capítulos que vem mais à frente aí, ele é um processo assim que ela praticamente nos domina, Samuel. Isso, por isso que o Eckhart Tolle no livro Poder da Glória, ele diz, a doença na atual circunstância é porque a mente nos conduz, nós não conduzimos a mente, essa é a doença. A doença generalizada do ser humano é que, é igualzinho, o que acontece com o desenvolvimento do espírito? O espírito, ele desenvolve, novos potenciais são trazidos para ele. No reino humano, quando você atinge o reino humano, você já tinha um sistema nervoso desenvolvido no reino animal, que você está aprendendo a ajustar. Imagina, é como se uma pessoa tivesse um aparelho e estivesse aprendendo a ajustar. Uma hora você sabe conduzir o aparelho. Só que quando você entra no reino humano, você pega um novo sistema nervoso e uma nova área. Qual que é a área que você tem, diferente do animal, que tem rusticamente? A mente é como se fosse assim, olha, se você sabia dirigir um fusquinha, agora você vai ter que dirigir um carro voador. Ou então um avião. Um avião. Só que imagina a primeira aula de avião. Já está no chão. Nem tira o avião do chão. Agora, quando você chega no patamar de evolução, em que você transita do hominal para o espiritual, é como se você tirou a carteira. E uma das coisas que vai acontecer nessa transição planetária, na transição da evolução do ser, é que ele vai conduzir a mente. O que acontece no reino humano? O espírito vai conduzir a mente, não a mente vai conduzir o espírito. No reino humano, a mente conduz o espírito. No reino de desenvolvimento espiritual, nós conduzimos tudo. E por que no reino humano a mente conduziu o espírito? Porque é o apetrecho de desenvolvimento espiritual que você consegue no reino humano um padrão de uso o que o humano consegue usar. Como você transita para uma realidade espiritual e que você no estágio depois do humano é um estágio espiritualizado, então você tem que perder os traços humanos, os traços animais. Então, os recursos que a mente te dá nessa nova dinâmica é outros completamente diferentes. Então não tem como, é como se a base humana só te dá uma base de uso. Não tem como mais do homem usar mais, porque usar a mente além do humano é usar sob recurso de espiritualidade, não de humanidade. Então é como se a gente negasse a evolução. Vamos dizer assim, é como se cada novo instrumento, vamos pegar o que nós temos em mão, que é o celular. Humanamente, eu uso o celular naquilo que é mais prático ali. Eu uso para fazer isso, para fazer ligar, para gravar, tirar foto. Mas alguém pode dizer assim, meu filho, você não sabe o que você tem na sua mão. Você tem na mão sua mão recursos, aí você fala assim, tem recurso até para um cara que é técnico, específico de matemática, que você nunca vai usar, mas ali tem. Tá claro? Só com uma aquisição de valores mais nobres que você vai usar tudo. Um cara, para usar todos os recursos de um celular, ele tem que ser muito É mais ou menos que isso acontece com o processo de evolução também.
Eu sei bem como é que é isso. Eu sei, essa dificuldade de utilizar a tecnologia é parte da minha vida. Muito bem, mas nosso tempo esgotou, né? Desejando a todos muita paz no coração. Tenham uma belíssima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Esse trem voou. Você contou esse tempo certo? Certinho.